agora eu passo a palavra para Tiago Vieira, do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Obrigado, Renata. Teu nome, em nome da Gilda, eu cumprimento todas as mulheres aqui presentes. Em nome do Dr. Girard, Dr. André, eu cumprimento os demais, também os painelistas que comigo se somam em defesa da liberdade religiosa. Agradeço o convite pelo Dr. Rodrigo e o Dr. Cole de nós estarmos aqui representando o IBDR. A minha breve exposição guarda relação, já que estamos falando também de liberdade religiosa no Brasil, do âmbito de proteção da liberdade de crença, prevista lá no artigo 5º, inciso 6º da nossa Constituição, que na parte A, ou na primeira parte, diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Vejam que o Constituinte usou a expressão inviolável, alinhando-se à doutrina constitucional internacional, citando aqui Roberto Alexis, Jonatas Machado, Jorge Miranda, Gilmar Mendes, entre tantos outros. A própria Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso Kokinax, asseverou, abre aspas, a liberdade de pensamento, de consciência e de religião constitui uma das bases de uma sociedade democrática. Elas figuram entre os elementos mais essenciais da identidade dos crentes e da concepção da sua vida. Não podemos esquecer também do importante documento da ONU, Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e Discriminação, que diz no seu artigo 2º, artigo 1º, parágrafo 2º, abre aspas, ninguém será objeto de coação capaz de limitar a sua liberdade de ter uma religião ou de ter suas convicções. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, acertadamente, recentemente, condenou uma empresa de embalagens por danos morais para a trabalhadora adepta à religião de matriz africana que foi impedida de usar no trabalho colares. Por fim, podemos citar a DPF 811, STF, ministro Gilmar Mendes, que disse: o aspecto interno do direito à liberdade de pensamento, consciência e religião é um direito absoluto, tal que não pode ser restringido. Esses aparatos doutrinários jurisprudenciais formam o âmbito de proteção da liberdade de crença, de foro interno, que é inviolável no direito brasileiro. Assim, a crença, e não o exercício, estou falando em crença, a crença de uma pessoa não pode ser objeto de interferência do Estado e de nenhum outro grupo. É o que diz, por exemplo, o artigo 18, item 3 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos que o Brasil é signatário. Assim, as liberdades de consciência e de crença são invioláveis. O Estado não deve interferir internamente na crença. Dito de outra forma, nenhum ator externo à respectiva confissão de fé tem o direito de alterar a sua teologia ou a sua crença. Esse direito é um direito inviolável seu e da sua crença e dos seus seguidores. Eu não posso dizer aqui como um muçulmano deve interpretar ou ler o Corão, ou viver conforme o Corão. Como nenhum muçulmano pode dizer como eu devo interpretar a Bíblia Sagrada. Dando um exemplo aqui, porque eu estou com o Dr. Girard à minha destra. Então, dito isso, agradeço ao Deus Trino, ao nosso Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade de estar aqui e também por vocês estarem aqui e aguardo ansiosamente as perguntas. Muito obrigado. Eu sempre digo para os meus alunos que existem algumas situações, alguns hard cases, quando nós estamos tratando de liberdade religiosa. Geralmente o hard case mais comum é quando direitos fundamentais colidem no espaço público. Então eu critico muito uma frase que às vezes nós falamos sem pensar, de que o meu direito termina quando começa o seu. Isso é meia verdade. Por quê? Porque se eu coloco a palavra fundamental, já fica diferente. O meu direito fundamental não termina quando começa o seu. Porque se terminasse, significa dizer que o meu direito não é fundamental, mas sim o seu. O seu direito é maior do que o meu.
Então, num primeiro hard case, que é quando nós temos essa colisão de direitos fundamentais no espaço público, o que é natural numa sociedade, e numa sociedade democrática, pluralista e inclusiva, nós queremos que isso aconteça, nós queremos que os atores dessa sociedade no espaço público choquem opiniões, porque senão nós temos o monismo, e monismo é típico de ditaduras, onde apenas uma voz fala e outros apenas obedecem. Então, numa sociedade democrática, pluralista e inclusiva, nós queremos que opiniões distintas se choquem no espaço público. O problema é quando esse choque gera violência. E aí nós não temos mais colisão de direitos fundamentais. Nós temos crime. E crime se trata com a justiça criminal, com a justiça penal. Violência física ou violência oral. E a violência oral é tratada pelo Código Penal, nos crimes contra a honra, 138, 139 e 140, calúnia, difamação e injúria. E também, em algumas situações, quando esse crime não é contra a honra, mas sim é contra a essência do ser humano. Aí nós estamos falando de discriminação ou racismo, dependendo da situação. Mas quando uma fala é discriminatória ou é racista, também um hard case, também não é tão simples assim. Porque no direito criminal, a vítima ela precisa ser ouvida. Mas não é a vítima que determina se é crime ou não é, mas sim o juiz. Porque se a vítima determinar se algo é crime, todos serão presos. Porque a gente sempre tem razão, né? Então, em algum momento eu vou ser vítima, em algum momento eu vou dizer que, olha, estou sendo vítima, o fulano tem que ser preso. Então, nessas situações em que temos uma vítima e que temos um potencial crime, o judiciário é chamado para resolver. A situação mais difícil é discriminação e racismo. Quando, então, nós temos uma discriminação, ao meu ver, ou uma prática racista, tá? E aí nós temos uma obra do jurista italiano Norberto Bobbio, chamada Elogio à Serenidade, que é uma obra que tenta resolver esse problema, e no direito brasileiro, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm utilizado esse critério em várias decisões, não é em uma decisão, mas em várias, né? Em que, para que a gente tenha a discriminação, nós precisamos ter nessa fala, ou nesse texto escrito, nesse choque, nessa possível violência, nós temos que ter a diferença entre as pessoas, ou seja, aquele que supostamente está praticando o crime está dizendo que as pessoas são diferentes, está dizendo que em razão dessa diferença um é melhor que o outro, e por fim, para daí caracterizar a discriminação, são diferentes, um é melhor que o outro, e por ser melhor tem que ter mais direitos, ou é mais pessoa, ou é mais gente. Isso é um crime, isso é discriminação ou racismo, de acordo com a situação. Não necessariamente é sempre racismo, como não necessariamente é sempre discriminação, depende da situação. Quando isso acontece, nós estamos perante, sim, um crime inafiançável, imprescritível, que deve ser punido de forma severa, como está no artigo 20 da Lei de Racismo. Se não, nós podemos ter uma situação de calúnia, de difamação, ou um choque de visões que é natural e que, na verdade, é muito importante para uma democracia sadia.